Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 30 de julho, estamos quase acabando aí o mês de julho. Vamos começar ao vivo aqui essa live, como eu faço todas as semanas, né? Então é uma live hoje que é inédita, eu nunca fiz com esse tema, mas em virtude de tanta gente me solicitar, tantas dúvidas a respeito e tantas orientações diria, não sem base científica ou não tem orientação nenhuma, né? As pessoas não têm orientação, na verdade, sobre essa questão, essa disfunção ou a importância da vesícula biliar na nossa digestão. Em virtude de tudo isso, eu achei melhor fazer uma live para poder orientar todos vocês. Um beijo, Lucimar, boa noite. Estou com saudades, hein? Olha aí, tô te esperando aqui, Érica. Um beijo para todas vocês que estão chegando. Vilza, isso. Crica, aí. E eu recebi várias perguntas que eu já imaginava que muitas pessoas iriam me perguntar. É sempre uma grande dúvida a respeito dessa questão. A gente sabe que tem um grande número de pessoas que têm problema na vesícula biliar e eu vou falar quais são os mais comuns de ter, quais os problemas mais comuns da nossa vesícula biliar. E a vesícula biliar, gente, ela é pequenininha, mas ela exerce um papel gigante na nossa digestão e bem-estar. Então, por isso, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional, integrativa, com experiência em gastroenterologia, e estou aqui justamente para poder orientar todas vocês com relação a os problemas que podem serem ocasionados na vesícula biliar, os problemas decorrentes em virtude desse comprometimento da vesícula biliar, principalmente no que se refere à saúde digestiva. E se você estiver em fase de tratamento não cirúrgico, como é que a gente tem que considerar sua nutrição, suas suplementações, e também se você for para uma cirurgia que tiver que remover sua vesícula biliar, o que eu tenho que pensar, qual é a assistência que eu tenho que ter, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter pós-cirurgia da retirada da vesícula biliar. Será que minha alimentação fica a mesma? Será que tem algum suplemento que eu tenho que prestar mais atenção, que eu tenho que introduzir no meu dia a dia? Então, é sobre esse conteúdo que eu preparei para vocês, é isso que eu vou falar, e espero que vocês tenham aí um aproveitamento bom nessa 1 hora que nós vamos estar juntos, tá? E se sintam bem à vontade para poder perguntar, questionar o que vocês acharem pertinente e necessário, tá bom? Tereza Teixeira, boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem. Betânia, aí vamos lá. Bom, então, como eu disse, ela é pequenininha, mas exerce um papel gigantesco aí na nossa digestão. Ele é um órgão pequeno que está abaixo do nosso fígado e ela concentra principalmente a bile, né, gente? E a bile é produzida pelo fígado, então quem faz, né, os sais biliares é o fígado. E aí eles são direcionados lá para a vesícula biliar, tem um ducto, né, um canal que leva a bile para lá, ela fica ali armazenada. Então, quando eu como um alimento mais gorduroso, qual é o papel da vesícula biliar? É fazer exatamente, através dessa gordura que está chegando no intestino, é fazer então essa contração para poder ejetar, né, levar essa bile lá para o seu intestino e fazer a emulsificação, a digestão dessa gordura. Então vamos pensar que a bile que fica ali armazenada na vesícula biliar, ela é como se fosse um detergente. Então imaginem a importância que nós temos com relação à sua saúde digestiva a partir do momento que eu começo a ter um problema nessa vesícula biliar, certo? Então vamos lá. E quais são os problemas que eu posso ter na vesícula biliar? Eu posso ter as famosas pedras, que são a colelitíase, né, que a gente chama, né, quando tem pedra na vesícula biliar. Eu posso ter uma colicistite, que é a inflamação dessa vesícula biliar, e eu posso ter, inclusive, né,
que é o culminando com a cirurgia, que é a retirada da vesícula biliar, que é a colicistectomia. Bom, então esses 3 são os problemas mais comuns que eu posso ter na minha vesícula biliar. E aí, tem algum sintoma que você possa perceber, né, que a sua vesícula não está bem? E como eu disse até nos stories hoje, gente, às vezes esses sintomas se confundem com outros problemas que você pode ter, outras disfunções digestivas. Eu já tive muitos e muitos casos aqui na clínica que o paciente demorou a descobrir, né, a fazer o diagnóstico que era o problema da vesícula biliar, que ele estava com cálculo, com pedra lá, cálculo ou pedra, né, muitos chamam ou cálculo ou pedra, tanto faz, na vesícula biliar. Então, porque os sintomas da enjoo, você tem má digestão, você tem estufamento, você tem náusea, você tem gases. Então, quantos e quantos problemas, disfunções, de dispepsias, de má digestões, de inflamação gástrica, intestinal, também pode dar isso. E a gente tem uma coisa também que é característica, que é uma cólica que eu posso ter, principalmente quando eu já tenho a pedra, quando eu estou com inflamação, porque a hora que você come alimento gorduroso, principalmente, é que vai vir a dor. Porque se a vesícula estiver inflamada, ou estiver com os cálculos, a hora que ela fizer a contração para poder levar a bile lá para o intestino, vai dar a dor. Então, o que é o pulo do gato para o diagnóstico de um comprometimento de vesícula biliar é justamente eu tenho dor quando eu como alimento gorduroso. Então, esse é o problema. Eu tenho náusea, eu tenho estufamento, eu tenho gases, eu tenho dor quando eu como alimento gorduroso. Tem esta relação. E esta relação é que vai ter que levantar, né, as orelhas do médico para ele poder fazer exames um pouco mais específicos, ultrassom, isso e aquilo, para poder fechar o diagnóstico e saber qual é o grau de comprometimento que tem nessa vesícula, se é caso cirúrgico ou não, tá? Uma outra coisa que pode dar, inclusive, é uma fadiga, um cansaço, né? Porque, afinal de contas, é uma doença inflamatória. E a dor é drástica, gente, é muito grande quando uma dessas pedras, elas obstruem esse canal. Então, quando o ducto é obstruído por essas pedras, daí é uma dor infernal e às vezes pode chegar a casos que você tem que fazer uma cirurgia de emergência. Então, imaginem a sua vesícula biliar como se fosse uma bexiga. Quando você começa a encher, sabe que ela fica compridinha? Né? Então, imagine, é um saco assim. As pedras ficam embaixo. Quando começam a ser formadas essas pedras, elas ficam embaixo. Então, assim, quanto mais pedra eu tenho, mais inflamação e mais comprometimento para poder ejetar essa bile lá no seu intestino. Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Então, se você é um paciente que está com dor, quando come alimento um pouco mais rico em gordura, que você está se sentindo mal, se sente um mal-estar geral, dá um mal-estar, dá uma má digestão, dá um estufamento, né? Isso tudo pode ser um indício que a sua vesícula não esteja boa, tá certo? Bom, e aí, quais são as pessoas que são mais propensas a ter problemas na vesícula biliar, gente? Será que a alimentação, doutora, tem algo a ver com problemas na vesícula biliar? Lógico que sim, por isso que eu tô aqui para falar para vocês que a alimentação tem tudo a ver e a gente tem uma gama incrível de pacientes com problema na vesícula biliar e cedo, precocemente. Sabe por quê? Porque tem uma má alimentação. Né? Quando você tem uma alimentação, primeiro, rica em gorduras, mas não é gordura boa não, é gordura saturada, né? Quando eu já tenho pobre em fibras, alimentos ultraprocessados, então eu não sou aquela pessoa que não gosta de salada, nossa, frio então nem passo perto da salada, aí não como fruta, não gosto, se come aquela miséria, né? Uma fruta por dia, olha lá, e quando come é banana. Aí folha, quando muito, uma alface, ou então acha que come batata ou mandioquinha e já é um vegetal, né?
Então, é lógico, se entope de alimento farináceo, ultraprocessado, açúcares, enfim, farinhas de uma maneira geral, é pão de tudo quanto é jeito, é bolacha, é bolo, é salgadinho, e aí todas essas frituras que a gente tem aí uma imensidão, são palatáveis? São, mas esse tipo de paciente, o paciente que não bebe água, o paciente que está com sobrepeso e obesidade, o paciente que tem colesterol alto, né, já tem triglicérides alto. Então, todos esses pacientes, gente, são pacientes que são mais propensos a desenvolver cálculos biliares. É importante, paciente que tem desbiose intestinal, paciente que tem doença inflamatória intestinal, também são pacientes que têm uma disfunção já e um comprometimento aí nessa questão da vesícula biliar, tem uma sobrecarga muito maior, né? A Valdelice fala assim, doutora, tirei a vesícula faz 2 anos, agora meu fígado dói. Pois é, vamos ver como é que tá aqui a sua alimentação, que eu já vou passar já para vocês, né? Só que antes disso, ó lá, eu tenho que me hidratar, porque, ó, tem até meu chá aqui, que eu ainda não acabei de tomar. Então, gente, vamos junto comigo aí, acompanhando todo o raciocínio que eu vou falar. Eu vou falar sobre isso também. Ah, e tem uma alteração também que eu não falei para vocês, mas a menopausa, por ter alterações hormonais e mexer também com a microbiota, também pode ser um fator de risco para você ter um comprometimento de vesícula biliar, tá? Ó lá, de olho nisso tudo que eu falei, viu? Agora, a pessoa que já tirou a vesícula, né? Vamos passar, dar um pulinho para frente e falar sobre isso. Ela vai ter sempre, né? Antes já começa a ter, se você já tem problemas na sua vesícula e não tirou ainda, já vai ter. Agora, se você tirou, você vai ter uma digestão mais lenta, né? É mais sensível, principalmente quando você come alimentos, como eu falei, ricos em gorduras. Vai ter uma bile que vai ficar gotejando no intestino. Ó, isso é importante. Pensa bem, se eu tenho ali, se Deus criou a gente com uma vesícula, é porque eu falei que ela vai ser usada, vai ser estimulada para só ejetar, né, colocar lá bile no intestino quando eu comer gordura. Só que se eu não tenho essa vesícula mais que abriga a bile, eu tenho, e a bile é formada no intestino, o que vai acabar acontecendo? O fígado não tem essa inteligência de só colocar as sais biliares no intestino quando a gente come gordura, ele fica colocando toda hora. Então você tem uma mudança na sua microbiota em virtude de ter bile o tempo inteiro comendo ou não gordura. Por isso que a gente muda muito a microbiota, né? De quem já retirou a vesícula. É uma pessoa mais sensível, tanto a nível intestinal, como a nível gástrico, como a nível de digestão de gordura, e vai ser para o resto da vida, né? E pode causar, inclusive, quando você exceder um pouquinho mais alimentos gordurosos, pode causar mais flatulência, pode te dar diarreia, você pode ficar com uma coisa chamada esteatorreia, que é a gordura nas fezes. Lógico, por quê? Porque eu não tenho bile para fazer o detergente, não está sendo lançado lá no intestino na quantidade certa e na hora certa, porque eu já não tenho mais vesícula biliar e vai ter sempre má absorção de gorduras, tá? Mas a gente não pode pensar que retirar a vesícula também é o fim dos mundos, né? Mas é um começo de cuidados especiais que você vai ter que ter para o resto da vida, tá? Essa é uma grande verdade. E aí, gente, vamos começar a falar sobre nutrição, afinal de contas, né? Porque vamos primeiro pensar assim, olha, eu identifiquei, eu quero preservar minha saúde da vesícula, ou então eu estou naquela fase que eu sei que tem um problema, mas não é cirúrgico. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Se você está nessa fase, você vai prestar atenção agora nisso, tá? Pessoas que querem preservar a saúde da sua vesícula biliar, ou a pessoa que tem um comprometimento, mas ainda não é caso cirúrgico, tá? Vamos lá. Bom, a dieta ela tem que ser rica em fibras solúveis. O que são fibras solúveis? Eu falei até, fiz post essa semana sobre fibra, gente. Você tem fibra solúvel e não solúvel. A solúvel é aquela que na presença de água, ela vai formar um gel.
Então, eu preciso ter uma riqueza maior desses alimentos na minha refeição dia a dia. Quem são eles? A chia, a linhaça, a aveia, são ótimas, quinoa, são ótimas fontes de fibras solúveis. Então, por isso que quando eu hidrato a chia, quando eu hidrato a linhaça, quando eu hidrato a aveia ou a quinoa, ou na bebida vegetal, ou mesmo na água, ou no iogurte, você vai ver que ela fica molhada, ela fica mais mole. Por quê? Porque ela absorve a água, ela fica um gel, ela dá consistência. Esse tipo de fibra é muito importante que vocês consumam em quantidades, pelo menos 1 a 2 porções por dia. Você que quer preservar sua saúde digestiva e está com problema na sua vesícula. Gorduras, preciso tirar todas as gorduras? Não, mas eu tenho que controlar. Eu tenho que dar uma dieta mais pobre em gordura, hipolipídica, né? Então, se geralmente eu dou 20, 25 gramas, 25%, 15 a 20%, de gordura na dieta, eu vou pensar de colocar um pouco a menos. E as gorduras têm que ser boa. Psyllium é uma fibra solúvel também, Francine, bem lembrado. Tá? Então, sempre hidrate água para poder estar consumindo. Pode ser também dessa forma. Fibregum também, para quem conhece, é uma fibra que ela é low FODMAPs. E também a gente usa bastante para poder incrementar, dar um aporte melhor de fibras na alimentação, dessa forma solúvel. E aí, gente, as gorduras que eu estava falando, eu dou no máximo 20%, né, das calorias em gordura. E aí, o que eu posso dar? A gordura do abacate, a gordura das castanhas, das sementes, as gorduras de peixes. Aí, beleza, não tem problema. Dá para mim dar esse azeite de oliva. Então, eu vou dar pouca gordura, de uma forma fracionada, né? Nunca tudo de uma vez só. E vou dar esse tipo de gordura boa. Não é gordura saturada, nem muito menos gordura trans. Não pode, ó, não pode, tá? Comer esse tipo de paciente, manteiga, margarina, maionese, creme de leite e por aí afora. Frituras, tá? Isso de jeito nenhum, empanados, nada disso, tá? Croissant, já vou falando, que é gordura pura. Pode colocar psyllium numa mão? Sim, mas hidrate o psyllium. Você vai ter uma ação melhor dele. Não é para colocar assim como a chia, assim como a linhaça, tá? Evitar, né, em contrapartida, os alimentos ultraprocessados e essas frituras que eu falei para vocês, esses alimentos gordurosos com gordura ruim, e ter uma boa hidratação. Isso é super fundamental. Eu estou falando dos pontos mais importantes. Lógico que cada caso é um caso, a gente não tem um protocolo fechado para preservar a saúde da vesícula biliar e nem para quem está em tratamento que não é caso cirúrgico, mas saibam que essas condutas são super importantes que eu estou falando, tá? Então, ficam de orelha em pé com relação a isso. E eu tenho que realmente atender a carga lipídica da dieta, que eu falei que é no máximo essa quantidade de 20% das calorias, né? Então, se eu dou uma dieta de 1.200 calorias, eu tenho que pôr 120 mais 120, vão dar 240 calorias na forma de gordura, dividido por 9, eu tenho que dar no máximo 26 gramas de gordura na dieta, tá? Porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, por isso que uma dieta feita por uma nutricionista é de suma importância para quem tem que preservar a sua vesícula biliar, quem está com inflamação de vesícula biliar. Eu tenho que, então, pensar nessa questão lipídica, tenho que modular a microbiota, porque eu falei que o intestino tem tudo a ver com a sua digestão e está interligado com essa questão da sua saúde digestiva e da vesícula. Promover uma digestão mais eficaz, vocês vão ver como que eu consigo fazer isso, então fazer com que os pacientes digiram bem os alimentos, que comam principalmente os alimentos que têm essa gordura pouca e boa, tá? Evitar gatilhos alimentares que são essas fontes horríveis de gordura, né? Ou excesso de gordura, ou alimentos mais inflamatórios, você já tem uma inflamação na vesícula, né? Quem já tem um problema. Então, para de comer açúcar, farináceos, fritura, bebida alcoólica, refrigerante, sucos de caixinha,
enfim, tudo isso, né, frutose, essa frutose sintética que está aí presente nessas bebidas, isso não pode ser consumido para quem já está com problema de vesícula. Não pode, gente, porque senão vocês vão piorar e vai chegar ao caso cirúrgico, que eu ainda vou falar. E corrigir as deficiências nutricionais. Então, quando eu recebo um paciente que tem um problema de inflamação, que está com a pedra e não tem esse problema ainda não está em situação cirúrgica ou está só com a vesícula inflamada, eu tenho que fazer toda essa análise e ajudar ele nesse sentido, para não chegar a operar, certo? E a nível de suplementos, a gente tem várias coisas também que eu posso estar ajudando, né? Com certeza. Aqui, quais são os alimentos que eu posso, antes de falar de suplementos, quais são os alimentos que eu dou ênfase na alimentação também para esse tipo de paciente? Ó, alcachofra, gente, ontem eu postei e não foi por acaso. A alcachofra é muito boa, ela tem várias substâncias que são hepatoprotetoras e que também vão ajudar, tem bastante fibra, tem ação anti-inflamatória, que vão ajudar tanto na saúde hepática, também como na vesícula biliar, tá? Porque o fígado também tem que estar protegido, né? Quem tem problema de vesícula tem que pensar muito no fígado, que é um órgão que está intimamente ligado, assim como o intestino, tá? Então, alcachofra, quando vocês puderem comprar alcachofra, consumir alcachofra, tem paciente que não gosta, não quer fazer, então eu dou as cápsulas de alcachofra, tem como dar isso. Tem extrato seco de alcachofra, inclusive melhora muito a função intestinal, que também tem essa ação alcachofra, reduz colesterol, né, mantém glicemia, quer dizer, nivela, modula a glicemia para quem já tem uma resistência insulínica, tem um hipertriglicerídeos, então vamos estar reduzindo também essa questão com alcachofra, gente, é muito bom. E aí também a gente tem a cúrcuma, que tem ação anti-inflamatória, eu vou colocar sempre na alimentação e também posso fazer a suplementação de cúrcuma, tá? O boldo eu posso trabalhar com o chá de boldo, que é excelente para quem tem problema de vesícula biliar, assim como a rúcula, o agrião e limão, tá? A rúcula, agrião e limão. E outra coisa muito legal é o suco de maçã. Porque o suco de maçã, gente, a casca da maçã principalmente, tem o ácido málico. E o ácido málico, ele faz com que haja uma diluição, né? Uma fragmentação desses cálculos de vesícula biliar. Então, é muito legal. Maçã, não é suco de maçã pronto, hein, gente? É o suco de maçã feito em casa, põe limão espremido e é muito legal para a gente poder fazer nesses casos também. Então, eu ajudo muito. A limpeza de fígado, inclusive, a gente pode fazer com o suco de maçã, é uma das possibilidades de protocolos que a gente tem, tá? Então, pode comer a maçã mesmo. Maçã, para quem tem problemas de vesícula biliar, já ajuda bastante, porque você tem a pectina, que está na fibra aí, a quercetina, que é anti-inflamatório, e o ácido málico. Então, a maçã é uma das frutas poderosas, além do limão, que também ajuda na emulsificação de gorduras, que também tem o citrato, né? Que ajuda em diluir essas pedras, tanto o cálculo renal como o cálculo de vesícula biliar, o agrião e a rúcula, a cúrcuma, a alcachofra, o chá de boldo, tudo isso é interessante para quem tem uma inflamação de vesícula biliar. Aqui, Maria, doutora, quais os chás bons que fazem bem para a nossa vesícula? Acabei de falar agora. Chá de alcachofra é ruim, chá de boldo é ruim, mas é bom. É bom para quê? Para o fígado e para a sua vesícula, né? Então dá para fazer. Ah, mas dá para fazer também um chá de agrião? Dá. Se você gostar, o agrião você pode comer e pode fazer o chá de agrião. Não tem problema. Pode fazer um suco com agrião, com rúcula. Também. Dá para fazer, sempre espreme o limão para poder amenizar um pouco esse sabor, já que eu falei que o limão também é bom. Também poderia ser feito dessa forma, tá? Ou na infusão, que é quando você ferve a água e deixa lá descansando, né? Ali 15, 20 minutos, coa e toma. Também pode ser uma possibilidade. E maçã. Agora, quando eu falo para vocês que eu tenho que fazer uma boa digestão para esse tipo de paciente, eu também tenho que pensar
em dar frutas junto com a alimentação que tenham uma concentração de enzimas digestivas adequadas. Então, aí, para os pacientes que têm problema de digestão e, inclusive, de vesícula biliar, vamos colocar nas refeições o abacaxi, o kiwi e o mamão. São as 3 frutas mais poderosas que têm uma concentração maior de enzimas para poder ajudar vocês a digerirem mais a comida que vocês estão comendo. Porque geralmente são pacientes que têm comprometimento de digestivos e principalmente de gordura, tá? Bom, e como eu falei para vocês, nessa fase, quando você está com a vesícula inflamada, você tem que tomar cuidado com as fibras que são insolúveis. Onde está presente essas fibras insolúveis? Elas estão presentes principalmente em casca, em bagaço, em muitos vegetais crus, né? Em folhosos muito crus. Então eu tenho repolho, muita folha de uma maneira geral. Eu dou, mas eu dou com um pouco de cautela. Para o paciente que não retirou a vesícula, que está só com ela um pouco inflamada. Para quem quer preservar a saúde, pode comer à vontade. Eu estou falando para aquele que já tem inflamação, eu não vou exceder, porque ele está com dor, está com cólica, está com uma digestão complicada, já comprometida. Então, a gente dá pouca fibra insolúvel, mais fibra que é solúvel, tá? Que eu expliquei para vocês que se dilui em água, que forma gel. Vou pensar em proteínas de fácil digestibilidade, em carnes mais magras, em peixe, em frango, né? Vou pensar na maçã, no agrião, na rúcula, no limão, na cúrcuma, no alcachofra, né? Então, nas gorduras boas, no abacate, nas castanhas, que podem até ser trituradas para poder ter uma digestibilidade melhor, né? E uma quantidade bem razoável. Não pode esquecer disso, viu? Bom, e aí, gente, eu tenho que pensar, deixa eu ver aqui, na pessoa que fez a cirurgia, né? A pessoa que fez a cirurgia é a pessoa que chegou, infelizmente, a ter que fazer isso, e a gente vai pensar como que nós temos que proceder adiante, tá? Mas, não, antes disso, posso falar também nessa suplementação da pessoa para preservar essa saúde hepática e de vesícula biliar. Eu falei das enzimas, às vezes eu também dou, se as frutas não forem suficientes, a gente pode entrar com as enzimas digestivas mesmo, inclusive lipase, tá? A taurina faz uma conjugação com a bile, então eu posso, para não ficar, como falei para vocês, ficar gotejando bile o tempo inteiro no intestino, a L-taurina, 250 miligramas, pode ser dada também. E também pensar nas vitaminas lipossolúveis, A, D e K, que às vezes a absorção fica um pouco comprometida por causa dessa pobreza que eu tenho que dar numa dieta a nível de pobre de gordura, restritiva em gorduras, tá? Silimarina é um suporte hepático maravilhoso, a glutamina porque faz um reparo intestinal importante, e eu posso entrar também com os probióticos, né? Para poder gerar um pouco mais de saúde, de equilíbrio na microbiota, assim como a colina, a fosfatidilcolina também, que é um suporte para a digestão das gorduras. Então, isso tudo eu posso estar usando para as pessoas que têm uma inflamação, que não chegaram ainda a operar, tá? Porque agora que eu vou falar das que tiveram que operar e tiveram que retirar a vesícula. Pode colocar o psyllium, deixa eu ver. Boa noite, Francine. Vamos ver se a gente tem. A Maria Minas fala, doutor, estou no climatério, sou bariátrica, quase... Ai, quem é bariátrico, gente, é muito risco também para ter problema na vesícula biliar, viu? É um dos riscos, eu não falei, mas foi bom você ter falado. Quase todos os dias tomo chá de amora com frutas vermelhas, sem açúcar. Tem algum problema? Gosto muito de queijo. Bom, não tem problema você tomar o seu chá de amora com frutas vermelhas, só precisa tomar um cuidado. Chá de amora, tomar todos os dias, você pode ficar às vezes com a boca ressecada, tá? Chá de amora eu uso muito para fogachos, ele modula hormônio, tem ação fitoestrógena, mas o todo dia, às vezes, dependendo da sua resposta, pode te causar isso, viu? Cuidado, porque eu já tive pacientes que ficou com secura de boca por causa do uso prolongado de chá de amora. Agora, frutas vermelhas não, pode comer todos os dias sem problemas. E o caso do queijo vai depender muito
da sua compatibilidade com queijo, tá? Eu não dou todo dia queijo, mesmo para quem não tem problema. Isso para não vir a ter. E bom você falar no queijo, porque para quem tem problema de vesícula biliar, esquece queijo, principalmente esses amarelos, porque tem muita gordura saturada e não dá para comer com um problema na vesícula, hein? Com inflamação na vesícula biliar. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Bom, aí vamos ver a Ceia fala assim, quem já tirou a vesícula tem que ter outros cuidados? Sim, pois é isso que eu vou falar agora. Vamos lá. Aí você tirou a vesícula. A vesícula, depois que você tira, você tem que pensar que a sua alimentação, ela tem que ser um pouco diferente, principalmente nas primeiras semanas, vai ter que ser diferente, né? A primeira semana eu dou uma dieta bem pobre de gordura, praticamente zero as primeiras semanas, o primeiro mês, 30, 40 dias, depende de cada pessoa, mas eu tiro, vou fazer uma dieta bem branda, só com legumes, nada de folha crua, todas as frutas tem que tirar a casca, não dou fruta com bagaço, e as frutas têm que ser cozidas, tá? As fibras solúveis podem entrar, mas as insolúveis não. Vocês já entenderam quem é uma e quem é outra. As solúveis são aquelas que se diluem em água. Então, bebida vegetal, não dou leite de vaca, tá? Então, vou entrar com bebida vegetal, vou hidratar, vou fazer um mingau, por exemplo, é legal, com canela. A gente pode usar uma banana assada, pode usar uma pera sem casca cozida ou uma maçã cozida sem casca. Sopas são muito bem-vindas. Então, faço uma sopa não com folhosos, mas com legumes. Uso só peixe, frango e eu nem uso os ovos. Cuidado com as gemas também nas primeiras semanas, porque a gema de ovo também tem uma gordura boa, mas tem gordura, né? Dou uma dieta assim, bem restritiva de gordura, para o corpo se adaptar àquela circunstância. É uma coisa nova, porque se eu der gordura nessa fase, você vai ter uma diarreia, né? Ou ter um estufamento, um empachamento. Então, nesse período, geralmente é isso que eu faço, uma dieta bem básica, hidrato bem, dou chá de boldo, dou chá de espinheira santa, dou chá que a gente pode fazer de alcachofra, dente de leão é um chá poderoso também, que eu não posso esquecer de falar para vocês, erva doce, hortelã, são todos chás que podem entrar aí nessa fase, chá de gengibre, que também tem uma ação anti-inflamatória, também é muito legal, então posso entrar com chás, tem que hidratar bem, água com limão pela manhã vai permanecer, que lembra que eu falei do limão, e eu posso entrar já aí com as enzimas digestivas, principalmente numa condição maior de uma lipase, que é uma enzima que digere as gorduras, né? Então é importante já fazer uso delas. Então, enzimas digestivas, vou fazer uma alimentação branda, sem fibras insolúveis. Ai, ai. Desculpa, quase espirrei. E aí eu vou entrar com esses legumes todos no vapor, legumes que não tem, então, abobrinha, o chuchu, uma vagem, uma cenoura. Posso entrar com a batata cozida, uma mandioquinha cozida, um arroz mais papadinho, não é arroz integral, né? Posso entrar com o que mais? Um inhame cozido, então um franguinho desfiado. Então é esse tipo de alimentação que a gente vai fazer. Purezinho, purê de fruta, um purê de tubérculo, um purê de abóbora. São essa alimentação que eu vou fazer. E gradativamente eu vou melhorando esse padrão de fibras, mas tudo depende da evolução do paciente, de fibras e de gordura, né? Daí eu vou aumentando a partir dos 30, 40 dias, a gente já pode melhorar esse padrão. Vou pondo gradativamente um pouquinho mais de fibra crua, vou colocando um pouquinho mais de azeite na comida, né? Que inicialmente o controle é bem rigoroso, né? Eu não coloco uma colher de sopa ao dia de azeite para fazer todas a sua comida. Então, eu vou colocando bem pouquinho isso, viu, gente? Essas são as condutas que eu vou fazer para quem já teve o problema, né? Já teve que retirar a sua vesícula. E outra coisa, né, gente? Pelo amor de... E aí, gradativamente, até voltar na dieta normal. Só que
a dieta normal, entre aspas, porque você que removeu a vesícula, você tem que entender que toda vez que você fizer excesso de gordura, vamos supor, vou no churrasco, vou comer o salgadinho, é coxinha, empadinha, vou numa festa que só tem essas coisas. Se eu comer batata frita com hambúrguer, que é esses ultraprocessados, que tem mais gordura do que carne, pois saiba que você vai passar mal, né? Sua digestão vai ser ruim, você pode ter empachamento, você pode ter diarreia, você pode ter gases. Por quê? Porque você não tem mais a ejeção, a participação da quantidade de bile lá suficiente que era lançada anteriormente quando você tinha vesícula. Então é lógico que você vai ter problema se você exceder na gordura. Então isso é fato. E você é aquela pessoa que tem que cuidar não só da questão do consumo da tua gordura, mas do tipo de gordura. Não é só da quantidade, mas também do tipo, né? Porque esse organismo, afinal de contas, é um organismo que já não tem mais esse órgão, que é a vesícula biliar. Tá? E se não fosse importante a vesícula, Deus não teria criado a gente com vesícula. Então, você já não tem uma função plena digestiva. Então, não abuse demais. É o paciente que eu falo, ó, cuidado com bebida alcoólica, refrigerante, suco de caixinha, como eu falei, açúcares, farináceo, doce, embutidos, esses queijos que são gordos, com leite de vaca eu não dou mais para o paciente desse jeito, né? Vai tomar um iogurte desnatado, um iogurte mais proteico, né? Um iogurte que seja, sem lactose, é melhor, né? Ou então uma bebida vegetal também pode ser, é melhor, mas cuidado também com excesso de bebida vegetal, à base de amêndoa, de castanha, porque tem muita gordura, né? Não vou dar coco, por exemplo, vou na praia, vou comer aquele coco dentro, a polpa do coco, por quê? Porque você não tem vesícula. Então, você vai ter que tomar cuidado. E sem contar, gente, que é um paciente que vai ter que ter um cuidado também por causa do intestino, da microbiota, modular intestino. Porque, como eu falei, quem tirou a vesícula vai ficar injetando o tempo inteiro bile lá no intestino, né? E isso pode não, altera a sua microbiota intestinal. E você, se não cuidar, pode ter maior risco de ter uma desbiose intestinal em virtude disso, uma inflamação de baixo grau, um leaky gut, que é aquela permeabilidade do intestino, e várias consequências decorrentes disso que eu estou acabando de falar, que tem N lives que eu falo sobre isso. Então, eu vou dar para você as enzimas digestivas, maior quantidade de lipase, vamos pensar também nessa questão da taurina que eu falei para vocês, da glutamina, que é importante, da cúrcuma, mas como suplemento, que eu vou dar também, até porque a cúrcuma é excelente para o intestino, vou pensar na berberina também, e vou sempre pensar, a gente tem não só a silimarina, que é ótima para o fígado, mas também a gente tem o Altilix, que é excelente, o extrato de alcachofra, que é excelente, o cardamariano, que também é muito bom, são fitoterápicos que eu posso prescrever, eu faço às vezes tintura de boldo com dente de leão, com guaçatonga, que dá para fazer perfeitamente, isso tomar 2 vezes ao dia, isso tudo para você que já removeu a vesícula, tá? E pensar nessa alimentação mais leve, né? Mais pobre, no seu dia a dia, pelo menos, pensar nessa alimentação. Então, é importante, cuidado com o excesso de café também, né? Então, tudo isso a gente vai ter que estar pensando. De vez em quando fazer uns ciclos com probióticos também. Se você começar a ter muita disfunção no seu intestino, eu posso entrar com pós-bióticos, que são biomamps. Hoje eu uso muito isso para corrigir, para modular a parte intestinal, né? Aqui a Laís fala, doutora, depois da retirada da vesícula, eu comecei a arrotar muito, é normal? Não, não é normal. Não é normal o arroto, mas o arroto é um sinal que você está com má digestão, você está fermentando, né? Porque está com má digestão. Às vezes o arroto vem de uma hipocloridria, que pode estar associada a essa disfunção na sua saúde digestiva, não tenho mais saúde digestiva, aliás, um comprometimento na digestão, tenho fermentação e tenho arroto. Então eu tenho que comer devagar,
mastigar bem os alimentos, colocar uma enzima digestiva. A gente tem várias, tem a Creon, que é excelente, enzimas pancreáticas. A gente tem o blend de enzimas digestivas, que a gente tem a Enzifor, que também tem, que é da Vitafor, dá para ser. A gente tem Ultra Digestive, que é excelente também, que vende pelo site. São enzimas já, enzimas que a gente tem importadas, que tem um pool de enzimas. Tem a lipase, que dá para fazer só manipulada. Então, tem várias possibilidades. Comer devagar, não tomar líquidos na refeição, nada de alimentos, bebidas gasosas, gaseificadas, comer de uma forma fracionada, pouquinho, várias vezes ao dia. Isso vai te ajudar muito no arroto, tá? Toma chá de gengibre, que é anti-inflamatório, que é muito bom, e de espinheira santa. Vamos ver as perguntas que estão aqui mais para baixo, que eu tenho várias que eu tenho que responder aqui. Bom, e aí, gente, mitos e verdades sobre a nossa retirada de vesícula. Sem vesícula, posso comer de tudo? Não. Tem que fazer uma adaptação digestiva individualizada, vamos colocar assim. É possível evitar cirurgia com alimentação? Em muitos casos, sim, como você acabaram de ver, desde que você tenha um acompanhamento, ajustes necessários com o nutricionista, tá? Chá de anis estrelado é muito bom com gengibre, eu já passei isso para vocês, para a digestão é ótimo. Gengibre tem uma ação anti-inflamatória e o anis estrelado melhora a digestão. Óleo de coco é sempre bom para a vesícula? Não. Tá vendo como nem tudo que é bom para todo mundo? O óleo de coco é uma gordura boa, tem várias ações, mas para quem está com problema na vesícula ou já tirou a vesícula, eu não vou dar, assim como azeite de oliva, muito exagero de óleo de coco, porque é gordura, gente. É gordura, não dá para dar tanto excesso de azeite de oliva como excesso de óleo de coco. E o suco de maçã que eu falei para vocês, assim, é bom comer a maçã, e o suco de maçã é mais para quem não operou ainda, que ainda está com os cálculos. Mas a partir do momento que você operou, comer a maçã sempre vai ser melhor, porque eu já tenho a riqueza das fibras aí em conjunto, né? E eu acho que é super importante a gente cuidar mesmo dessa saúde digestiva, que é mais do que não ter dor, né? É garantir que seu corpo absorva o melhor dos alimentos que você consome. E, gente, eu fiz 2 cardápios para você, tanto que não removeu a vesícula, como para quem removeu a vesícula, que eu vou deixar disponível para quem quiser, né? Tem um custo super irrisório, mas para quem quiser e falar eu quero o cardápio, é só me mandar o contato que eu vou mandar para vocês, tá? E respondendo as perguntas aqui nos minutos finais, eu vou dizer para vocês que a Marili, né? Falou para mim, Marili Alves, 38. E como seria uma alimentação e chás? Eu já falei para vocês, né, que a alimentação, como que poderia ser antes e depois. Então é só assistir direitinho a live, hein? E o chás também que você possa tomar. Essa moça fala também que tem um fígado gorduroso. Então, fígado gorduroso é a esteatose hepática. Eu tenho até o e-book da esteatose hepática, pode entrar no meu site, www.equilibrionutricional.com.br, que você vai achar o e-book também de esteatose hepática, que tem várias receitas lá, tem cardápio e tudo mais, tá? Érica Bonifácio, dieta carnívora pode aumentar problemas na vesícula? Sim, muita proteína, né? Pode sim. Sobrecarrega demais. Nada em exagero vai fazer tão bem a nenhuma pessoa, né? Carne é bom? Mas com controle. Se eu sou uma pessoa muito carnívora, eu posso aumentar meu colesterol, dependendo de que carne eu como, como eu preparo essa carne, e aí eu posso aumentar esse colesterol em virtude disso, posso não digerir tão bem, posso manifestar problemas futuros, né? Então, posso aumentar um ácido úrico, posso aumentar um risco de cálculo, ainda mais se em contrapartida eu não tiver fibras em quantidades adequadas, eu não tiver água em quantidades adequadas, aquela pessoa que só come proteína. Então, você vai sobrecarregar o seu fígado, vai sobrecarregar seu rim e pode ter problemas
em virtude disso, inclusive da sua vesícula biliar. Depois de saber que tenho pedras na vesícula, ou não tem mais jeito. A retirada, deixa eu ver o que ela falou, peraí. Como tratar a constipação de forma natural? A retirada da vesícula ou não tem mais jeito? Depois de saber que tenho pedra na vesícula. Ah, ela quer saber. Bom, vamos por etapa. Uma vez que você tem pedra, dependendo da pedra, onde ela está localizada, você pode tentar um tratamento nutricional e com suplementação e acompanhando. Se você vê que melhorou, ótimo. Nem sempre você vai conseguir isso. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Não dá para garantir. Cada caso é um caso e vai depender muito como você vai aderir a todo o tratamento nutricional antes de fazer essa remoção. Então, precisa saber em que grau que tá quando você descobre que tem esse diagnóstico aqui. Agora, como tratar a constipação de forma natural? Com alimentação. Com boa alimentação, rica em fibra, rica em água, né? Fibra solúvel, fibra que seja insolúvel, tirando alimentos que são ruins para o intestino. É lógico que gente, a alimentação tem tudo a ver com a saúde intestinal. Se eu quero cuidar da constipação é sempre um sintoma. É um sintoma que alguma coisa que você está se expondo está errado. E é lógico que dá para trabalhar de forma natural, eu tenho que corrigir aquilo que eu preciso. Eu tenho até lives a respeito de constipação. Então vai lá no meu canal do YouTube, tem todas as lives, tem várias lives de constipação que você vai saber de forma bem detalhada. E a Maria, que está aqui assistindo a live com a gente, JS Pedreira, ela fala, que causa problemas na vesícula? Eu já falei, né, gente, no início da live. A Ceia, que também está aqui com a gente, fala, tirei a vesícula, tenho que suplementar? Sim, a suplementação é importante. Como eu falei, ciclo de probióticos, glutamina, taurina, enzimas digestivas, tudo isso vai te ajudar bastante. A cúrcuma, o gengibre, pensar nessa silimarina às vezes para o fígado, é legal, tá? Gomes, só que, gente, não é receita de bolo. Para cada caso é um caso, quantidades, horário de tomar, por isso que prescrição tem que ser feita por pessoa que saiba fazer. Boa noite, doutora, tenho má digestão. Miriam Nunes, tem N causas de má digestão. E aí eu tenho que saber, será que você não mastiga? Será que o que você come está inadequado? Será que o fracionamento está inadequado? Gente, quem tem problema de vesícula biliar não pode ficar em jejum prolongado. Não é para fazer jejum intermitente, hein? Cuidado com isso, hein? Tem que ser dieta fracionada, não esquece. Por isso que eu falei que cada caso é um caso. O que nunca comer quem não tem vesícula? Excesso de gordura, gordura saturada. O que nunca comer? Salame, mortadela, presunto, queijo gordo, frituras. Que mais, gente? Gorduras saturadas, gordura de carne, a gordura de tudo isso não é para comer. Óleos vegetais. É péssimo para quem não tem gordura, né? Óleo de soja, de canola, de girassol, esquece tudo isso. Então, eu disse para vocês tudo sobre essa questão da saúde digestiva com relação à interligação, à influência da sua vesícula biliar. Deixa eu tomar água, gente. É importantíssimo que vocês cuidem, porque senão isso pode acarretar, inclusive, um problema hepático, né? Piorar o problema uma inflamação hepática em virtude de você ter uma alimentação inadequada e não ter sua vesícula, tá? Então, cuidado, não é uma brincadeira. Eu falei que a gente não aquilo que come, mas aquilo que a gente consegue digerir, absorver e aproveitar. E quem não tem vesícula não vai ter mesmo a digestão de gorduras, isso é fato. Não vai ter mesmo a microbiota intestinal, isso é fato. Então, cuidado com essas sobrecargas, né, com esse uso abusivo de café, de refrigerante, de bebida alcoólica, de gordura, de açúcares, principalmente, para quem já não tem mais vesícula, tá? Isso é muito importante que eu estou dizendo. E ter um olhar diferente para a sua alimentação. Olha as fibras, gente.
Isso é muito. Vegetais, precisa colocar. Os grãos também você sabe que são muito bons, né? A lentilha, o feijão, a ervilha, também são ricos em fibras. Tem proteína vegetal, né? Então é importante a alimentação, mesmo que você precise emagrecer, alimentação com cuidado, com qualidade nutricional. Não precisa ter densidade calórica, precisa ter densidade nutricional. São coisas diferentes. Uma dieta fracionada, ensinar o paciente a mastigar bem, comer devagarzinho, né? Quem come fora vai ter que ter um cuidado especial. Você acha que lá o dono do restaurante vai usar o azeite de oliva? Não vai, ainda mais quem come todo dia. Então vamos pegar um legume que é mais cozido, que tem menos gordura. Tudo que é cozido é melhor para quem come fora, né? Então cuidado. Pega lá, eu sei que às vezes eu vou comer fora, gente, eu tenho que pegar aquela colher, tipo assim, que a gente serve, a escumadeira, a colher, vou pegar um peixe, às vezes um filé de São Peter, eu tenho que ficar escorrendo assim, porque ele fala grelhado, mas aquilo é banhado na gordura. Então, grelhado, banhado na gordura, não é grelhado. Grelhado é para pôr um fio de óleo. Se pudesse ser uma pescada cozida, melhor, mas quem come fora, não dá. Às vezes tem essa questão. Seca com papel toalha, seca com guardanapo, excesso de gordura. Tem que ter esse cuidado, senão vocês vão sofrer as consequências, né? Então, assim, a gente tem hoje um conhecimento muito grande como poder ajudar o paciente que não tem mais vesícula ou aquele que tem uma vesícula inflamada. Mas o paciente tem que querer ser ajudado. E por isso que eu faço as lives, para ajudar vocês que querem ser ajudados, que acreditam que a nutrição tem poder, porque o médico não vai falar isso para vocês. Não vai, ele vai falar, olha, retirei sua vesícula, vida que céu, agora você vai comer sem gordura. Depois é dieta geral, pode comer o que você quiser, é só por um tempo. É isso, eu tô errada, gente. Porque o que eu recebo aqui é só esse tipo de paciente que fala isso para mim. E eu sei que é isso. Porque o médico, ele não estudou para nutrição a ponto de poder dar essas orientações que eu acabei de dar para vocês. Né? Cada macaco no seu galho. Por isso que a gente tem que trabalhar de uma forma integrativa. Então, o médico faz... Eu não posso fazer uma cirurgia. Né? Se tiver que dar alguma medicação, eu não posso dar medicação. Quem tem que dar é o médico. Mas eu vou trabalhar a nutrição do meu paciente. Não é porque ele retirou a vesícula, que vida que segue, ele vai comer tudo que ele quer a vida inteira. Precisa ter uma alimentação, sim, diferente. Porque senão vocês vão ter problema. Agora, imagina se você está na menopausa, tem obesidade, tem colesterol alto e ainda te retirou a vesícula. Ah, meu Deus do céu, é mais problema ainda. Você vai acumulando fator de risco. Né? Fator de problema. Pois é, então sabemos disso. Eu estou cheio de pacientes com esses relatos. É ou não é? Não sei qual é a sua especialidade. A Debbie está falando isso para mim. Então, a Miriam fala, tive problemas de gastrite, mas fiz tratamento e estou bem só. Mas às vezes fico com digestão leve. É isso mesmo. Né? Então, assim, quem já teve o problema... Você tem remissão. A gastrite é uma das causas. Você tem remissão, mas você não tem a cura. É crônica. Deu gatilho outra vez, ficou nervosa, vai ter má digestão. Ficou, pode voltar doente. Vai comer errado por vários dias, vai ter problema. Então, assim, depois que você tem remissão, uma vez ou outra, vamos dizer, você tirou a vesícula, uma vez ou outra eu fui e comi um alimento mais rico em gordura. Ok, leva a lipase, leva a enzima na bolsa, vai lá. Não, eu não viajo sem enzima, porque minha idade já não permite isso, e eu nem abuso, hein, gente? Então, imagine você, e eu tenho minha vesícula, tá? Então, imagine você que já removeu. Por isso que eu tô falando para vocês, gente, não vai nessa. Retirar a vesícula, guardem essa frase que eu falei aqui no meio, ó. Retirar a vesícula não é o fim do mundo, mas tem que ter um cuidado especial, um olhar especial para sua digestão e para sua alimentação, consequentemente, o resto da sua vida, certo? Agora, quero o cardápio. Quem quiser o cardápio, tanto... São 2 cardápios que eu falei, tanto para quem está aqui
para quem está com a vesícula inflamada, como para quem já removeu a vesícula, que pode também ser usado. Você vai ter que mandar para mim o seu contato. Eu não tenho bolinha de cristal para saber qual é seu contato. Sem o seu contato, eu não posso encaminhar o cardápio, certo? Então, só vou encaminhar. E já falei para vocês também que tem um custo irrisório, insignificativo, mas é um custo de um trabalho do qual eu tive todo um cuidado especial para poder elaborar, né? E tenho uma responsabilidade sobre ele. Então, tem um custo bem irrisório, gente. Para falar que é mínimo e você quer saber, quero saber quanto, são R$10. É bem irrisório, porque as coisas de graça hoje não têm valor. Então, eu já faço a live, que a live para mim é uma missão que eu tenho com vocês todos. Eu tenho a maior satisfação de fazer a live para vocês. Aí vocês vão ver essa live quantas vezes vocês precisarem, porque ela vai para o meu canal do YouTube, como todas as outras. Agora, o cardápio, quem quiser, então me mande o contato no meu direct, isso exatamente. Ou então, no post que eu fiz ontem da live, ou então, nessa live que até amanhã ela vai ficar postada no Instagram. Então, todas essas maneiras, você põe lá o seu contato, que eu vou te encaminhar o cardápio. Vou pedir para encaminhar o cardápio com o custo que eu acabei de falar. Tá certo, gente? Do mais, eu quero dizer que eu estou aqui à disposição de todas vocês. Os aniversariantes de agosto, saibam que tem sempre um percentual de desconto nas minhas consultas, porque é uma atitude que a gente faz para poder ajudar o paciente a se cuidar, né, a transformar a sua saúde. Então, lógico que com uma consulta personalizada, você vai ter não só um nem dois, mas o cardápio semanal, adequação de cardápio, suplementação para você, né? Então, cardápio de quê? Cardápio para quem tem problemas na vesícula biliar, para quem tem uma vesícula biliar inflamada ou para quem já removeu a vesícula biliar, né? Então, essa live foi sobre vesícula biliar e a saúde digestiva. Então, portanto, gente, quem tiver interesse também em fazer uma consulta personalizada, a gente também tem um programa especial, um plano trimestral com preço bem mais acessível, assim como também um plano trimestral especializado em gastroenterologia, que entraria bem de encontro à questão de problemas na vesícula biliar e problemas digestivos. Tá? Porque, como eu falei no início da live, eu tenho uma especialidade em gastro e posso ajudar muito bem a todos vocês que tiverem esse tipo de disfunção, tá? Entre outros problemas, certo? Bom, gente, do mais, eu acho que já respondi tudo e espero, então, o contato de vocês para quem quiser o cardápio, tá bom, gente? Um beijo grande para todas vocês. Um prazer estar com vocês. Espero vocês terem gostado e aproveitado bastante essa uma hora. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.